Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao encontro de novembro do Leitura e Meditação. Boa noite, Rosana, Mari, sejam muito bem-vindas. Lilas, Ju, bem-vindas, uma alegria ter vocês aqui hoje para o nosso encontro mensal, aqui no finalzinho de novembro. Vamos falar, hoje está um domingo chuvoso, aqui está chovendo bastante, onde eu moro. E estou aguardando a Paula entrar. Logo a gente vai dar início ao nosso encontro de hoje. Falar de um livro super bacana na área de meditação. Boa noite, Ana. Sejam muito bem-vindas. A Paula já chegou. Val, do Leitura Cuida Muda, bem-vinda, boa noite. Oi, Paula, boa noite. Boa noite, Pri. Tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aos nossos participantes. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Uma alegria estar com todo mundo aqui, encerrando o mês, encerrando o domingo, né? Esperamos que a gente possa fazer esse encerramento de mês, de dia, né? Com qualidade de presença, de atenção. E com esse Isso convite, mesmo. né? Da gente falar um pouquinho sobre meditação e, claro, praticar juntos, né? Nossa proposta aqui é sempre trazer uma leitura que a gente recomenda, que a gente acha que pode agregar para vocês que estão na busca desse autoconhecimento, na busca, né, dessa jornada meditativa, desse caminho para dentro, né, para se conhecer. E é com alegria que a gente traz hoje o livro Medicina e Meditação, do Dr. Roberto Cardoso, que é médico, palestrante, professor de meditação. A Paula está mostrando o livro para vocês. Eu fiz a leitura dele no Kindle, né? É um livro, assim, começando a falar do livro, porque a gente sempre traz com o intuito de despertar a vontade de vocês de ler, né, essas obras. É um livro muito bacana para ler. Ele é bem abrangente, te dá uma base muito legal para entender, contextualizar a meditação no contexto da saúde, do autoconhecimento. E, e ele é uma linguagem muito simples, né? Apesar do nome, Medicina e Meditação, se vocês verem o livro, a Paula está com o livro físico na mão, vocês vão ver que é um livro, é uma linguagem super gostosa de ler. O Dr. Roberto, ele escreveu esse livro pensando no público geral mesmo. Então é um livro recomendado assim para todo mundo que está nessa busca, né? E é muito bacana o livro. Vou deixar a Paula falar um pouquinho sobre o Dr. Roberto. Ela até já fez curso com ele, né, Paula? Isso mesmo. Isso que a Priscila falou é bem importante. Apesar de ser um tema, né, medicina, às vezes a gente quer leigo, assusta, né, Pri? É. Mas o Dr. Roberto é um médico fantástico, ele é bem acessível, e ele escreveu um livro exatamente, acho que para aproximar tanto a medicina quanto a meditação, que são dois temas que às vezes as pessoas ficam receosas de ler, porque às vezes são temas mais complexos, mas ele traz de uma forma muito simples esses assuntos tão complexos e aproxima tanto a gente, esclarece tanto o quanto a meditação hoje está conversando com a medicina, né? Por ele ser um médico, ele é formado pela pela medicina na Universidade de Brasília. A especialidade dele é obstetrícia. Ele dá curso pela Unifesp também, né? Ele dá um curso de formação na Unifesp. E eu fiz um curso com ele, eu participei no curso que eu fiz de extensão de psicologia, eu tive uma aula com ele, então ele dá uma aula de meditação específica nesse curso de extensão, e eu participei de um retiro também com ele, junto com o professor Marcos Rojo, que é um professor bem conceituado no âmbito da yoga. Os dois trabalham muito bem juntos, trazendo
a prática da yoga e da meditação mais possível para todo mundo, né? Então, o que a gente vem trazer como o objetivo do nosso projeto sempre, né? É discutir como que a meditação pode se aproximar de todas as pessoas e que mais pessoas possam se beneficiar dessa prática, né, Pri? E Isso aí a gente mesmo. vem tão feliz, né? Porque nós iniciamos o projeto presencial e ficamos tão preocupadas de levar ele para o digital e nós fizemos esse ano que foi tão desafiador para todos nós, todos os nossos encontros virtuais, e a gente conseguiu transmitir essa mensagem dos nossos livros, né, das nossas leituras, conseguiu praticar aqui com as pessoas. Então, nós estamos bem satisfeitas com o resultado que a gente vem apresentando aí no projeto e agradecemos vocês que participam conosco, né? Porque o projeto é para vocês, vocês também fazem esse canal aqui conosco. Então, a gente quer agradecer sempre a participação de vocês. Isso mesmo. Muito obrigada. Vamos começar falando do livro? Vamos Eu já começar falei um falando. pouquinho do Eu queria comentar uma coisa que para mim chamou bastante atenção no início do livro, que ele deixa isso implícito e explícito também para trazer uma reflexão para a gente. Como que nós vivemos a nossa vida, né? E aí eu gostaria de levar essa reflexão para vocês que estão aqui participando da live. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui no canal, o chat está aberto para vocês. Sim, Vocês também fazem a live, né? Então, esse é um bate-papo. Nós não pretendemos nunca esgotar o tema, né? Porque a gente sempre fala, quando a gente vai fazer os apontamentos do livro, a gente podia fazer 5 lives para cada livro, né, Pri? Porque a sim. gente vai descobrindo que um livro curto, simples, tem tantos conhecimentos e tanta sabedoria para nos trazer, né? E com essa reflexão de como nós estamos vivendo a nossa vida, fica muito claro para a gente que a gente está muito voltado para o externo, né? Nós vivemos a nossa vida muito pelo que o outro diz, pelo que a sociedade diz, a educação que nós tivemos externa, né? Tudo está muito voltado para o externo. E ele fala dessa aproximação que a meditação faz com o nosso mundo interno. Porque a partir do momento que a gente conhece o que tem dentro, fica mais fácil de nós lidarmos com o que tem dentro, né? Então, a partir do momento que eu sei o que se passa no meu corpo, o que se passa na minha mente, quais são as emoções que reverberam no meu corpo, fica muito mais fácil de eu lidar com tudo isso e de sair para o externo muito mais fortalecido, tendo respostas mais assertivas, né? Talvez a gente já tenha falado isso em outras lives, mas esse é o grande objetivo, eu acho que o grande ganho da meditação, né? E aí a gente reforça novamente que é claro que a meditação não resolve todos os nossos problemas, né? Mas ela traz esse ancoramento para o presente, ela nos dá esse conhecimento de o que tem dentro de mim que pode estar mal elaborado, que pode estar mal interpretado, e eu estou indo para o externo com essa confusão, com essa dúvida, com essas angústias. Então, quando a gente para, fecha os olhos e internaliza, a gente se reconhece nas nossas dores, a gente se reconhece nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e é possível a gente começar a elaborar tudo isso de uma outra forma, para ir para o externo, para ir compartilhar com as pessoas ao nosso redor de uma forma mais fortalecida. Quer complementar, Pri? É isso mesmo.
Uhum. Eu estou ouvindo a Paula falar e pensando aqui, né, que o livro, o Dr. Roberto, ele traz essa perspectiva logo de início, como a Paula falou, que dialoga com praticamente todos os livros sobre meditação que a gente trouxe aqui ao longo do ano, porque é realmente a grande força propulsora, né, das práticas meditativas é essa, né, de promover esse contato com a gente mesmo, né. E eu lembrei agora, Paula, você falando, de alguns pontos que o Dr. Roberto cita no livro. Lembrando, gente, que ao longo do livro é um livro muito didático, ele pretende ser um livro que traz informação e ajudar quem quer começar a meditar. Então, esse livro ele explora a técnica, fala dos benefícios médicos da meditação também. Ele vai falar, falar das principais dificuldades da meditação e como lidar com elas. É um livro que é um pequeno guia, né, Paula, esse livro. No entanto, ele comenta alguns aspectos em relação à atitude que a gente se aproxima da prática da meditação, que eu achei muito interessantes e dialoga com isso que a Paula começou falando. Ele fala em algum momento, por exemplo, sobre essa questão que a Paula comentou, que nós estamos muito conectados no mundo externo, né? E somos requisitados pelo mundo externo o tempo todo, né? Vamos pensar aqui brevemente sobre a questão dessa necessidade do fazer constante, do fazer cada vez mais rápido, de mostrar resultado, de alta performance, né? E até nós colocamos um post mais cedo hoje aqui falando. Ele diz: você já faz coisas o dia inteiro, todos os dias, perseguindo objetivos. Não leve essa atitude para a sala de meditação, para a sua sala de meditação. Vá sem expectativas, né? Vá disposto a fazer esse encontro com você mesmo e permitir que ali a vida, né, e a sua percepção aconteçam, né? Então, é simplesmente você decidir se abrir para a prática da meditação é um ato assim de ruptura, né? Com um modo de viver que a gente, sem perceber, vai caindo no piloto automático, né? Não para fazer esse movimento. E ele complementa dizendo que criamos um paradigma de que parar é perder. Então, uma das dificuldades que surge logo que a gente começa a pensar em meditar, ou começamos a nos interessar, ou alguém nos fala, puxa, que tal começar a meditar? É muito bacana. Não sei, de alguma forma você teve um primeiro contato com a meditação e aquilo te acendeu uma curiosidade. Logo surge, nossa, mas eu vou ficar parado ali por alguns minutos, não sei quanto tempo, sem fazer nada, com tanto de coisa que eu tenho para fazer. Então a gente criou no nosso estilo de vida contemporâneo, né, essa ideia, esse paradigma mental de que parar, ficar nessa não ação e sem expectativa, sem objetivo, né, é quase assim uma heresia, né? Parar é perder. Vou perder tempo, vou perder algum resultado, né? E o que ele nos mostra é que parar por alguns minutos por dia, na verdade, não é perder, é crescer, né? Um crescimento interior, né? De dentro para fora e que reverbera, como a Paula falou, não só nisso, né? No nosso autoconhecimento, na forma de auto-perceber, a gente ter consciência, uma autoconsciência, né? De quem somos, onde estamos, o que está acontecendo com a gente, mas é uma consciência que ao nascer e ser cultivada de dentro para fora, a gente começa a expandi-la para outros campos e perceber o que está acontecendo com o meu corpo. A gente sempre fala muito nisso aqui, porque é real, né? À medida que você começa a praticar, você vai realmente calibrando a sua percepção. E isso, gente, reverbera em ganhos em todas as áreas, né? Quanto mais perceptivo a gente se encontra em relação a nós mesmos, isso mais assim aptos a gente vai estar para perceber disfunções, perceber questões que no dia a dia podem passar despercebidas, né? No nosso corpo, na nossa saúde, relacionamentos. E com isso tudo, a gente vai, como posso dizer, se treinando, né? Para tomar atitudes mais condizentes com o estilo de vida que a gente almeja viver. Porque um fato é esse, né, Paula? Todos nós estamos em busca de uma qualidade de vida melhor, de viver com mais tranquilidade, com mais serenidade, com uma sensação de mais
autonomia das nossas escolhas. Acho que no fundo é tudo saúde, né? A gente busca esse estado, né? Mas muitas vezes, por estar desconectados desse encontro com a gente mesmo, sem perceber a gente vai caminhando de forma dissociada disso que a gente tanto busca, né? Então, esse parar, que aparentemente, puxa, o que eu vou ganhar parando, né? Sentando para ficar em silêncio, 15 minutos por dia, 20? Gente, não tenho tempo para isso, né? É uma das primeiras questões que surge, né? E aí, por que é importante não só a gente ouvir falar dos benefícios, né? Mas entender a meditação, a gente sempre fala aqui que o principal é praticar. É a prática que você vai vivenciando e você, por você mesmo, de forma experiencial, vai percebendo os efeitos, né? Na sua vida, né? Isso é assim, no médio, no curto prazo, no médio, no longo. Quanto mais a gente pratica, mais descobertas a gente vai fazendo, né? Eu falo curto prazo porque eu sou instrutora de mindfulness, né? E para quem conhece um pouco essa prática do mindfulness, a maioria dos protocolos tem duração de 8 semanas. Se a gente pensar, né, Paula, numa jornada meditativa que a gente pensa em cultivar ao longo da vida, 8 semanas é super pouquinho tempo, né? Mas os estudos já comprovaram que em 8 semanas muita mudança acontece, né? E não só nessa autopercepção, na forma de lidar com conflito, na forma de lidar com estresse, com ansiedade, mas até o nosso corpo demonstra os benefícios da prática em apenas 8 semanas. Então pensa, né, gente, no longo prazo, como a gente pode se beneficiar desse cuidado, né? É isso mesmo, né, Pri? Você estava falando e eu estava pensando, né? Até anotei umas coisas aqui que eu gostaria de pontuar do que você comentou, de parar, né? A gente, às vezes, é tão resistente com essa pausa. E o que eu gostaria de trazer é assim, quantas vezes a gente precisa parar para planejar determinadas coisas? De repente, eu vou fazer uma viagem. Antes de fazer a minha viagem, eu preciso parar e me programar. Né? Eu preciso fazer a compra da passagem, pensar onde é que eu quero ir. Tem todo um planejamento para a gente fazer uma viagem de férias e para poder aproveitar ela de uma forma de fato agradável, né? Com todos os benefícios que essa viagem pode nos dar. Mas a gente precisa parar, né? A gente precisa parar para pesquisar, a gente precisa parar para planejar, a gente precisa parar para conversar com a pessoa que de repente vai viajar com a gente, para a gente casar os mesmos objetivos. Só então é que a gente parte para a ação de comprar, de escolher o que a gente quer, para depois a gente de fato viajar. Então eu acho que é isso que a gente precisa pensar, né? A sociedade diz que a gente não pode parar nunca. Só que existe um paradoxo, né? Quando a gente não para nunca por vontade própria, a vida nos para, né? A vida se impõe numa pausa. Porque às vezes a gente entra no fazer, e o nosso corpo não foi feito para isso, e a nossa mente não foi feita para isso, né? E eles vão dar sinais. A nossa mente vai bugar como buga o nosso computador e o nosso celular. O nosso corpo vai travar como travam todas as máquinas, porque nós somos uma máquina. A mais engenhosa máquina que a natureza criou, mas nós não deixamos de ser uma máquina, né? E o problema é que a gente vive com essa máquina desde o nosso nascimento e a gente não conhece o funcionamento dela. A gente não conhece a principal peça dessa máquina, que é a nossa mente, né? Então, a meditação, ela traz isso para a gente. Deixa eu conhecer melhor o funcionamento dessa máquina para eu conseguir, de fato, tirar o melhor proveito dela. Porque se eu não souber como ela funciona, eu vou sempre estar subutilizando essa minha mente e forçando além da conta o meu corpo e, consequentemente, adoecendo. E nesse sentido, o Dr. Roberto faz uma analogia no livro com um computador. Exatamente por isso que eu trouxe o computador aqui. Ele conta uma história
de que um determinado momento existia uma empresa muito conceituada e que funcionava tudo perfeitamente, porque ela tinha um supercomputador. E essa empresa era controlada por esse supercomputador. Tudo era feito por esse supercomputador. Inclusive, era esse supercomputador que definia as reuniões de diretoria, que definia as ações que os diretores iam tomar, que definia todas as atividades que deviam ser feitas na empresa. Ele tinha total autonomia dentro dessa empresa. A empresa só funcionava em razão desse supercomputador. Só que em um determinado momento, aconteceu uma situação que os diretores acharam que precisavam mudar um horário dentro da empresa para fazer uma confraternização diferente naquele momento. E quando eles foram tentar reprogramar o computador falou, opa, pode parar. Quem manda aqui sou eu. Não vai mudar nada. Está tudo funcionando. Quem é você para mudar o que está funcionando? Não, vocês não têm o direito de mudar. Vocês vão precisar fazer aquilo que está programado em mim. Só que aí o que aconteceu? A empresa começou a entrar em colapso, porque a chefia não sabia como lidar, os funcionários começaram a entrar em desânimo, ninguém mais tinha vontade de trabalhar naquela empresa e tudo começou a ruir. Tudo começou a ir por água abaixo. E aí eles começaram a pensar de que forma que eles iam contornar toda essa situação. E aí eles resolveram convocar um consultor para avaliar o que estava acontecendo. E aí o consultor foi, avaliou todo o histórico, avaliou tudo o que estava acontecendo e disse para os diretores, ou você desliga esse computador ou a sua empresa vai falir. E ele falou, mas como é que eu faço? Porque esse computador tomou conta da minha empresa e a gente não sabe mais como contornar tudo isso. Bom, para encurtar a história, a analogia que ele faz desse supercomputador que tomou conta da empresa é o nosso corpo e a nossa mente. Esse supercomputador é a nossa mente. Porque nós nos confundimos com a nossa mente. Nós achamos que nós somos a nossa mente e os nossos pensamentos. E enquanto a gente não perceber que nós somos os donos da nossa mente e nós é que temos que controlá-la, nós é que temos que perceber que ela precisa trabalhar a nosso favor, e se a gente deixar que essa mente nos controle e diga por onde ir o tempo todo, nós vamos continuar vivendo a nossa vida nesse fazer, fazer, fazer sem pausa e adoecendo. Porque quando ele diz que a empresa estava entrando em colapso, é quando o nosso corpo entra em colapso e os nossos órgãos param de funcionar. Né? Então, assim, é essa analogia que ele quer trazer. Enquanto a gente não perceber que é necessário dar uma pausa e entender o funcionamento da nossa mente, reconhecendo o real papel dela, que nós somos donos dessa mente e que o externo também precisa ter um limite nas ações que a gente compra, né? Então, perceber essa nuance, é muito tênue essa percepção, né, Pri? Uhum. E aí uma outra coisa que você trouxe, que ficou muito evidente para mim, é que o Dr. Roberto sempre fala da técnica. E a gente não tá, a gente fala muito da meditação como técnica, e quem acompanha o nosso canal sabe que a meditação, a gente tenta levar ela como técnica porque é uma forma de aproximar ela de mais pessoas. A gente não nega a parte da espiritualidade na meditação, porque ela tem as origens budistas, ela tem as origens orientais muito fortes. Quem pratica e entende toda essa parte da espiritualidade se conecta com uma fonte de sabedoria e com uma fonte de sagrado muito intensa, mas para quem não está tão conectado com isso, conhecer a meditação via técnica fica muito mais fácil de se aproximar da prática, né?
E aí, a gente tenta trazer de uma outra forma também, que muita gente diz que precisa meditar 10, 15, 20, 30 minutos por dia. A gente também acha que o ideal seria todo esse tempo e que a gente praticasse mais de uma vez por dia e que a gente praticasse todos os dias. Mas a gente entende também o quão difícil é ir colocando isso na rotina, né, Pri? E aí o que a gente comenta é, se você não tem toda essa disponibilidade, começa com o que você tem. Faz 2 minutos, aumenta para 5, aumenta para 7, aumenta para 8, e assim sucessivamente você vai ganhando musculatura, a sua mente vai entendendo aquilo como natural, e o seu corpo vai pedindo mais tempo, né? Eu vou até comentar, né, Pri, que eu comentei com você, eu acabei de terminar uma aula antes de entrar na live, e eu fiquei, pela primeira vez, 1 hora em estado meditativo. E assim, foi fantástico, porque de fato eu não percebi essa 1 hora em estado meditativo. Mas são anos de prática, né? Eu nunca tinha ficado tanto tempo. Foi com uma condução, o nosso professor estava conduzindo a prática, então, assim, a gente vai ganhando musculatura realmente, né? De conseguir ir avançando na prática. Eu tinha conseguido ficar no máximo 40 minutos sozinha numa prática. E hoje eu consegui ficar 1 hora. Então, mas eu pratico a meditação já há mais de 5 anos, né? Então, a gente vai ganhando espaço nessa prática. Como uma pessoa que começa a fazer academia e não corre 30 minutos na esteira na velocidade máxima, quem começa na prática da meditação também não vai ficar 1 hora de prática, mas vai ficar 5 minutos e isso já vai reverberar em ganho. É verdade. Em relação a essa questão do tempo da prática, né? Uma coisa que ele traz no livro e a gente também reforça é assim, mais importante a regularidade, né? Para que você crie essa familiaridade com a sua mente, com essa pausa, né? Atencional, a gente pode chamar assim, né? Então é preferível que você que está disposto a entrar nessa jornada, ou já vem praticando, quer fortalecer seu caminho na meditação, é muito preferível que você tenha todos os dias um pequeno momento para praticar, né? Que seja práticas de 3 minutos, 5 minutos, porém todos os dias, né? Para que aquilo vá se tornando comum e habitual para você, esse cuidado, esse treino, né? Do que, poxa, hoje eu não consigo ficar 20 minutos, então eu não vou fazer, né? Muitas vezes a gente se aproxima da prática da meditação com alta expectativa e até um perfeccionismo. Pensa, vou dar um paralelo aqui, porque me lembrei, já vivi isso, né? Quando você começa a fazer uma determinada reeducação alimentar, uma dieta, né? Você coloca suas regras, né? E aí, certo dia, você não consegue cumprir. Então já não deu certo, né? Já falhei, então vou desistir, né? A gente tende, justamente por essa questão da lógica, de sermos guiados constantemente pelo racional, colocamos essas regras, né? De 880, né? Ou tudo ou nada, é um padrão mental racional muito forte e que muitas vezes guia decisões na nossa vida que, em vez de nos ajudar nesse caminho do crescimento, da evolução, nos tira desse caminho, né? Bom, ou você é tudo ou nada, 880, né? Então, é muito legal chamar atenção para isso e valorizar. Poxa, não, eu fiquei. Hoje eu fiz uma prática de centramento durante 3 minutos, aprendi uma prática nova hoje, uma respiração atenta, 5 minutos. Gente, o caminho que você vai trilhando, fazendo essas pequenas pausas diariamente, é muito significativo. Então, deem valor, sim. Até porque essa questão da meditação, a gente sempre comenta também, né, Paula? Tem a questão da duração, que é uma conquista, como a Paula trouxe aqui hoje, né? Essa experiência dela com a prática longa. E tem também a questão da qualidade, né? Você pode sim fazer uma prática breve, porém com uma qualidade e uma entrega de presença
que pode fazer diferença em todo o seu dia, né? A gente sempre reforça muito isso aqui também, né, Paula? É isso mesmo. É isso mesmo, Pri. A gente está se aproximando da metade da live. O que, que você acha? Vamos fazer a nossa prática para ela ficar mais tranquila. Ah, eu acho que Pessoal, sim. vocês têm dúvidas? Se vocês quiserem questionar, tá claro o entendimento daquilo que o Dr. Roberto traz, da fala, né, de como a gente está abordando isso. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem compartilhar, quem está aqui na live, se vocês são meditantes, se vocês Uhum. tiverem uma experiência e quiserem compartilhar conosco, isso é sempre bem-vindo, né? Porque a gente gosta muito dessa troca, né, Pri? Ah, enriquece demais, né? Aqui a gente tem esse momento, é muito bacana, quando, né, sintam-se inteiramente à vontade para mandar perguntas, seus comentários, a qualquer momento, né? Aliás, e Paula, quando a gente vai introduzir a questão da prática agora, nosso momento central aqui do nosso encontro, estava pensando da gente falar um pouquinho sobre a questão da âncora, que ele explica bastante no livro, né? E que pode até também nos até inspirar na nossa prática agora, né? Se você quer comentar? Sim. Eu vou ler da forma como ele está aqui no livro, Uhum. para a gente entender passo a passo o que, que é essa definição que ele fala. Como o Dr. Roberto traz essa questão da técnica, ele procurou trazer muito de que forma que a gente consegue visualizar isso mais palpável, né? Porque muito se fala da meditação, mas o que acontece é que as pessoas falam muito da questão dos estados produzidos, né, Pri? Então as Exato. pessoas falam, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, vai ter esse Uhum. efeito, vai ter aquele efeito. É, E ele toma esse não pensar em cuidado, nada, né? é, ele Por toma exemplo. esse cuidado de não trazer essas definições, porque isso é muito particular, né? Cada pessoa vai entender a técnica e a prática de uma forma, vai sentir a prática de uma forma, e a cada dia e a cada meditação, isso também vai ser diferente de acordo com o nosso estado também, né? Então, se eu tenho um Uhum. dia mais agitado, se eu tive um dia no trabalho, um dia na escola ou com a família um pouco mais agitado, a tendência é que a gente tenha uma prática de meditação, às vezes mais lenta, no estado meditativo mais profundo, e quando a gente está um pouco mais tranquilo, isso é mais fácil de habitar, né? Então é mais fácil de entrar nesse estado mais profundo de meditação. E aí a gente reforça que não é certo e não é errado, é a sua prática daquele dia, né? A gente costuma dizer que a meditação ela traz essa curiosidade, essa aceitação, essa entrega de tudo que acontece ser novo, né? Então, a gente se abrir para o novo daquela prática, daquela experiência, daquele dia. Então, ele comenta a técnica como uma técnica específica, claramente definida, envolvendo um relaxamento muscular em algum ponto do processo e o relaxamento da lógica. Ele tem que ser necessariamente autoinduzido e utilizando um artifício de autofocalização. A princípio, ela parece ser bem complexa, né? Então, a gente vai pontuar ela em partes. Quando ele fala de uma técnica específica, claramente definida, a gente vai dizer onde você vai colocar a sua atenção, né? Então, eu vou dizer exatamente qual vai ser o foco da sua atenção para a prática. Quando ele fala de um relaxamento muscular em algum ponto do processo, significa que a gente precisa usar o corpo com a menor distração possível. Então, a gente tenta levar o nosso corpo para uma postura confortável, que não vai nos distrair naquele momento. Então, eu procuro deixar minha coluna alinhada, procuro relaxar as tensões do meu ombro, pousar os meus pés no chão, ou se eu quiser dobrar as pernas, se eu já estiver acostumada.
E pousar as mãos de uma forma que eu já esteja acostumada também, não tem nenhuma regra específica para a mão. Então a gente procura esse relaxamento e fecha os olhos para internalizar. Quando ele fala de um relaxamento da lógica, ele fala que a gente vai procurar estabelecer o não julgamento, a não crítica, o não envolvimento com os pensamentos, a não análise daquilo que vem na nossa mente. Então, a gente não vai criar expectativa, a gente não vai julgar, a gente não vai analisar, porque a nossa mente tende a fazer tudo isso. Então, o que a gente vai procurar fazer é apenas observar. Quando a nossa mente apresenta um pensamento, é como se eu estivesse assistindo uma TV e eu simplesmente deixasse ele passar. Então, meu pensamento passa, eu observo e permito que ele passa. E aí, esse artifício da autofocalização, a gente vai usar, por exemplo, a respiração. Então, eu me mantenho focada na minha respiração e se um pensamento passa, eu simplesmente permito que ele vá embora. Quando ele fala de ser autoinduzido, ele fala para a gente atingir uma meditação mais autônoma, né? Sem que alguém nos guie. Mas aqui no canal, no perfil, a gente normalmente usa a questão de guiar, porque fica mais fácil nessa interação que a gente está trazendo, né? Então, como nós estamos no virtual, fica difícil a gente fazer isso sem que a gente guie vocês. Mas quando a gente faz um curso quando a gente dá o nosso curso de meditação, a ideia é fazendo vocês ganharem essa autonomia para que a prática vá sendo aos poucos autoinduzida. Então, o que a gente procura aqui é, se você não sabe como começar, a gente pratica guiando, para aos poucos você ir ganhando autonomia. E eu acho que uma coisa importante que ele fala também é essa questão de eu assumo a âncora, fico na âncora, eu me distraio, eu percebo que eu me distraio, eu volto para a âncora e eu continuo fazendo a minha respiração. Novamente a minha mente se distrai, eu percebo que eu me distraio, novamente eu volto para a âncora. E isso é natural, né? Num primeiro momento a gente se distrai muito, mas à medida que a gente vai praticando, a gente vai ganhando musculatura e vai conseguindo se manter mais tempo sem distrações. Quer complementar alguma coisa, Pri, com relação à definição? Não, é isso mesmo. Com a Paula explorou super bem todos os pontos, né? Só complementando a questão da âncora, inclusive ele fala isso, a gente também reforça aqui, essa distração que surge. Então você sentou para meditar. Bom, vou fazer uma prática prestando atenção na respiração, ou uma prática guiada, como as que nós oferecemos aqui, e aí você vai se distrair. Vai se distrair até mesmo da voz de quem está conduzindo, né? Isso também pode acontecer. Se você está sendo conduzido por alguém, você pode se distrair, inclusive, da condução, né? Se engajar num pensamento e esquecer. Essa distração do esquecimento. Rapidamente esquecer o que você está fazendo, esquecer o que você está focalizando, onde está focalizando a atenção, né? Então vamos pegar o exemplo da âncora da respiração, né? E aí, muitas vezes, o que a gente conclui? Não consegui meditar. Eu me distraí o tempo inteiro, não consegui meditar, né? E o que o Dr. Roberto vai dizer é que justamente é isso mesmo. Se você prestou atenção na âncora, vamos pegar a respiração, distraiu, voltou para a âncora, distraiu, voltou para a âncora, aí acabou o tempo que você colocou, sim, você meditou. Esse exatamente é o processo da meditação, né? É um treino e é trazer a atenção de volta, né? A mente naturalmente vai se engajar em pensamentos, imagens, assuntos, memórias, estímulos externos que possam acontecer no ambiente. Tudo isso, tudo que surja é considerado distração.
né? Então a gente vai deixar essa guia para vocês. Pensar em qual é a âncora, o que que você escolheu para ser o seu ponto de atenção na prática, né? Tudo mais que surgir é considerado distração, mas elas são naturais e previsíveis, né? A nossa mente funciona dessa forma. Só que cada vez que você volta a atenção com paciência, com gentileza, a gente sempre reforça isso também, porque a gente está treinando, não é só atenção e foco, a gente está treinando atitudes perante a vida, né? E tudo isso que a gente treina aqui na prática, a gente vai se tornando apto a levar para a vida. Então você volta a atenção, a mente distraiu, a gente vai deixar essa, né? Já vamos fazer a nossa prática, já deixo esse convite para vocês. Não importa quantas vezes a mente se distraia, traga a atenção de volta, com gentileza, sem julgamento, sem autocrítica, quantas vezes for necessárias. Né? É isso mesmo. Vamos lá Vamos lá, então? fazer a nossa prática? Tá todo mundo Então, bem eu vou aí? pedir. Comenta aqui com a gente. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos fazer a prática. Então, conforme eu falei, a gente vai escolher então uma posição mais confortável possível, procurando alinhar a nossa coluna, soltando as tensões do ombro, fechando os olhos, fazendo uma respiração profunda, soltando lentamente, relaxando o nosso corpo e entrando em contato com esse estado natural do nosso corpo. Focando agora a nossa atenção na nossa respiração, nós vamos com a intenção apenas de conhecer qual é esse processo da respiração no nosso corpo. Observar qual é o caminho que o ar faz, entrando no nosso corpo, nos abastecendo, nos nutrindo de energia e percebendo como que esse ar sai do nosso corpo, sem a intenção de modificar a nossa respiração. Nós vamos apenas entrando em contato com a entrada e a saída desse ar. Percebendo como que é esse ar nutrindo o nosso corpo, abastecendo e alimentando o nosso corpo. Com a intenção de conhecer as sensações do corpo, se entregando a esse momento de prática, a esse momento de entrega, se abrindo àquilo que se apresentar. Lembrando que a nossa mente pode trazer pensamentos. Gentilmente, nós vamos permitindo que eles passem e focando a nossa atenção na nossa respiração.
Trazendo de volta a atenção para a respiração. Se a mente distrair, com gentileza eu volto. Percebo o ar entrando. Inspiro lentamente. Vou permitindo o contato mais próximo com o meu corpo, com as minhas emoções, com a minha mente, com as minhas sensações, para aprender a lidar melhor com tudo isso. Aceitando o meu mundo interno, aceitando o que vem, percebendo que eu também sou capaz de mudar qualquer emoção a partir dos meus pensamentos. Eu continuo com a minha atenção na respiração. E vou fazendo respirações mais profundas, despertando lentamente o meu corpo, com gentileza, guardando as sensações de tranquilidade, despertando, voltando o contato com o nosso exterior, quando se sentir bem para abrir os olhos. Tudo bem? Eu procurei fazer uma prática rápida. A gente ficou 7 minutinhos. Puxa. Porque como toda live a gente passa voando, né, Pri? A gente já está faltando 10 minutos para o encerramento. Puxa, olha que interessante, né? Foram 7 minutos. Eu tive a sensação de que foi ainda mais rápido, né? Olha que interessante. Porém, ao mesmo tempo, tive essa sensação de entrar em contato com esse estado de serenidade, né? A gente está aqui ativa, conversando, estamos com uma energia externa, né? E é interessante perceber como uma pausa breve pode trazer esse realinhamento, né? E aí é muito legal lançar mão disso no dia a dia, entre transição de tarefas, né? De ambientes. Sim. Quem está aqui na live quer compartilhar com a gente vai... Eu queria comentar uma frase aqui do livro, Peri, porque o Dr. Roberto traz também a questão, fala-se muito da questão de um estado de consciência alterado, né? Quando a gente busca a meditação. E o Dr. Roberto, ele usa, na verdade, que esse estado de consciência alterado, a gente pode chamar de um estado de autopercepção não sensorial, que é quando a nossa lógica relaxa, né? E a gente vai presenciar
esse estado de consciência mais amplo. Então, quando a gente fala de um estado de consciência alterado, o que a gente está querendo dizer é que ele é diferente do estado normal que a gente tem no estado de vigília. Então, se a gente está com esse relaxamento da lógica, onde a gente não julga, onde a gente não critica, onde a gente não analisa, a gente tem uma autopercepção não sensorial. E aí ele diz que quando nós entramos de fato nessa autopercepção não sensorial, a gente está num estado de pura existência. E eu acho que isso que é interessante, né? A gente está simplesmente sendo. O que a gente é nesse estado? Apenas somos, né? Porque a gente está tão habituado com a sociedade perguntar quem você é, e a gente discorrer todos os nossos títulos, a nossa profissão, a nossa categoria dentro da família. Mas quando a gente está nesse estado de não percepção sensorial, a gente simplesmente entra num estado de existência. A gente percebe que nós somos maiores do que todas essas, de todos esses títulos que nós agregamos. Eles são importantes? São. Mas, em certo modo, às vezes eles também nos aprisionam. Então, permitir que a gente simplesmente seja por 5 minutos, por 10 minutos, faz com que a nossa vida se abasteça. É verdade. Isso me faz pensar também, Paula, a gente está indo para o encerramento, como o Dr. Roberto fala tanto dessa questão do relaxamento da lógica, né? Sim. Que tudo isso, essas regras que a gente coloca, essa forma, né, de nos ver diante da vida, tem o tempo todo a intervenção mental, a mente analítica, que tem que fixar critérios. E uma das artimanhas, né, mais conhecidas da mente é nos tirar do aqui e agora, né? É projetar a nossa vida o tempo todo para o passado e para o futuro. Bem conhecidos já são os efeitos desse movimento, né? Excesso de passado, excesso de futuro. O que faz? Nos tira do momento presente, que é onde a vida acontece, né? E ele fala disso também, né? Eu até anotei um trecho aqui também, vou ler aqui também, é um trecho maior, né? Que ele fala desse perigo. E principalmente quando a gente projeta para o futuro a felicidade, por exemplo, a gente está sempre perseguindo e nunca vivendo, né, o momento presente, sempre percebendo algo que nem sabemos o que é de fato, né? Ele fala, a felicidade está sempre ali, logo adiante, no momento seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, quando chegar o fim de semana, quando chegar as férias, quando acabar a pandemia, né? Vamos trazer aqui para a atualidade. Quando chegar o próximo ano, quando chegar a aposentadoria, e assim por diante, né? E a gente vai se perdendo do momento presente. Então ele fala isso, né, desse dia a dia. Então você passa rapidamente, cumprimenta todo mundo superficialmente, diz um bom dia rápido, sem significado real, pergunta se está tudo bem, sem querer saber se está tudo bem, né? Porque o melhor bate-papo está sempre no momento seguinte, né? Então a gente tem que conversar rapidamente com as pessoas. O aqui e agora, a troca desinteressada, o compartilhar sem objetivo, aquela ação sem qualquer utilidade aparente, não são atividades mentais. Então, vê como a gente é guiado o tempo inteiro por essa mente, que é maravilhosa, né? E nos permite viver todo esse potencial humano, mas que ao mesmo tempo nos aprisiona. Então, conhecer a mente a fundo, sentar para meditar, é uma coisa fantástica que a gente pode fazer por nós mesmos, né? E ele fala, né? Tudo isso não são atividades mentais, são percepções, não racionalizações. Por isso, medite, apenas medite e deixe a sua história acontecer. Ele fala isso no livro, eu achei muito bacana e fez um gancho com o que você comentou agora. Fantástico. Uhum. Uhum. Pri, eu só queria comentar a Lilas Ah, sim. Danana. Ela falou que ela não conhecia o termo âncora.
Lila, tem algumas postagens um pouco para trás no nosso perfil que a gente Isso. tem exatamente esse desenho dessa definição que o Dr. Roberto faz. E é Uhum. bem legal, porque quando a gente visualiza isso, também fica mais fácil. Quando a gente pensa na meditação, muitas escolas vão usar diversas técnicas. Por isso que a gente tenta sempre trazer aqui no Leitura e Meditação a questão da técnica e da âncora. E aí é o que nos ancora para a técnica. Então, eu posso usar a respiração, eu posso usar o corpo, eu posso usar o pensamento. A gente vai usando alguns subterfúgios para, de fato, nos ancorar nesse momento. Tá travado? Para mim tá tudo bem. Será que foi? Para mim não travou. Você tá É, me vendo também? eu tô. É que minha Comentaram mãe que disse que travou. travou. Mas é isso. Então, assim, esse termo da âncora, algumas pessoas usam, o Dr. Roberto usa muito, e a gente também gosta muito desse termo, porque, assim, é o que vai nos trazer para a prática, nos ancorar na prática, trazer esse momento presente, né? E é isso, né? A gente está quase finalizando. Eu Uhum. acho que a gente conseguiu levar um pouquinho do ensinamento do Dr. Roberto para vocês. Estamos sempre aqui à disposição para tirar as dúvidas. Se quiserem mandar dúvida no direct, fazer comentário no perfil, nas postagens, Isso. seguir a gente. Temos as outras redes, né? O Face, o Instagram, o Telegram, o YouTube também tem os nossos vídeos. Isso. E a gente E, está por aqui para e vamos ver. compartilhar, né, Pri? É isso mesmo. É sempre um prazer. Então, se tiverem dúvidas, perguntas, comentários, entre em contato com a gente. E, Paula, a gente tem um convite, né? O nosso próximo encontro Ah, é dia 6 de verdade. dezembro. A gente vai fazer um encontro, não será aqui pelo Instagram, tá? Vai ser um encontro pelo Google Meeting, para a gente se ver, interagir. Vai ser uma sessão para a gente falar de meditação novamente, praticar juntos. Vai ser muito bom. E fique à vontade para se inscrever, só mandar uma mensagem para a gente. Por que que precisa se A inscrever? Porque esse encontro vai ser numa videoconferência à parte, né? Vocês precisam receber um link de acesso. Então, manda mensagem para a gente ou manda um e-mail, tá? Nosso e-mail é leituraemeditação@gmail.com. Também tem toda a informação no feed também. Tem um postzinho que a gente colocou que tem a nossa agenda. Lá você encontra também o convite para esse encontro de 6 de dezembro. Tá? Obrigada a todo mundo. Gratidão, viu? Obrigada, Lila. gratidão. A gente vai postar de novo essa semana também o convite para lembrar, né? Isso. Então, gente, gratidão, muito obrigada. Um Obrigada. ótimo final de domingo, um ótimo final de novembro. Nós vamos entrar no mês de dezembro, finalizar esse ano tão desafiador, né? Que foi para todos nós. Esperamos que a meditação possa trazer um pouco de alento aí para esses dias, às vezes, conturbados que nós temos. E É, a gente agradece vocês que nos seguem aqui. muito Um obrigada. beijo para todos. Obrigada, Pri, pela parceria. Obrigada, Paulo. Foi ótimo. Gratidão a todo mundo. Passar esse tempo aqui com a gente. Nos vemos na próxima. Bom fim de Um domingo beijo para até dia vocês. 6. Um beijo. Tchau. Tchau. Beijo.